Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje aí nós vamos falar de uma questão interessante. Será que é redundante? Eu tô gravando um vídeo, você tá vendo que eu tô num lugar diferente, não tá mais aquele estúdio todo escuro, né? Pô, eu mudei de departamento e tô ainda estamos em mudanças aí, então tô aproveitando, obviamente temos que trabalhar, né, temos que fazer o negócio girar, né, então eu estou, vamos dizer, temporariamente, né, até montar meu próximo estúdio, né, em um local diferente, vamos por desse jeito, né. Então, vamos falar hoje sobre a questão de graus superiores novamente, né? Peguei um apanhado aqui, acabei de gravar agora há pouco, né? Um vídeo falando sobre essas questões lá dos graus superiores do rito escocês, e agora nós vamos falar de forma geral aqui, que é a dúvida de um irmão aqui, né? Ele está perguntando se é redundante, né? Será que é redundante eu fazer, por exemplo, os graus superiores do rito brasileiro e fazer os graus superiores do rito escocês? Né? Vamos analisar essa questão, se você tem interesse, né? Independente de outros ritos também, né? Dentro da maçonaria nós temos tantos ritos a serem trabalhados, a serem conhecidos, perspectivas, né? Do que se trata isso tudo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu core, como falam os fratelli italiano, né? Do fundo do meu coração, que faça a sua inscrição aqui no canal, já deixe o like e ative as notificações, e assim você vai ficar por dentro de todos esses assuntos que orbitam a questão maçonaria, né? Maçonaria do francês, né? A questão da maçonaria. Pois bem, né? Vamos ver a pergunta aqui do meu querido Johnny Souza. Vou falar assim, Johnny Souza. Meu irmão, sou oriundo do rito escocês. Deixa eu só, para mim não perder a pergunta depois, né? Opa, estou clicando aqui para mim não perder a pergunta, certo? Então ele perguntou assim, ó. Sou oriundo do rito escocês antigo e aceito. Nossa, aqui no Brasil é o mais praticado, para quem não sabe, né? Porém decidi fazer o filosófico do brasileiro. E alguns irmãos foram contra, dizendo ser redundante fazer os dois. Na sua opinião, é mesmo redundante? Acredito que isso dá tema para e que isso dê um tema para um vídeo. Olha, eu sou a pior pessoa, talvez, a você fazer esse tipo de pergunta, irmão Johnny, porque eu fiz vários, na verdade. Fiz vários. Tá? Fiz rito adoniramita, fiz rito moderno, fiz rito americano, fiz as ordens inglesas, né? E eu não fiz, na verdade, né? Porque se você parar e pensar nesses graus superiores que a maçonaria vai acabar apresentando, que existe aqui no nosso país, que você pode cursar, você pode se aprofundar nisso daí, na verdade, os temas dos graus, né? Seja no arco real, por exemplo, né? Vamos fazer um exemplo, certo? Vamos fazer um exemplo. Tem o arco real inglês, né? Que daí você tem lá. Vou falar aqui da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, por exemplo. Né? Você é um maçom de uma loja simbólica, né? Que faz parte do Grande Oriente do Brasil, etc. e tal, né? E de repente você é convidado, você é do rito escocês antigo aceito, por exemplo. Né? Você é convidado a fazer o arco real inglês, né? Então, se você pegar o real arco real, né, arco real em inglês, real arco americano, né, se você pegar, você vai ver que é o grau 13, basicamente, né, dos sistemas em escala. Só que na maçonaria inglesa, ele chama side degrees, né, degraus laterais. Então, é uma estrutura diferente. Né? É uma perspectiva que você vai observar nos graus em escala. Né? O rito escocês, por exemplo, dos sistemas que nós temos no Brasil, certo? Nós temos 3 sistemas que trabalham com 33 graus, que é o rito adoniramita com 33, só que também tem com 13 graus, certo? Temos o rito escocês antigo e aceito, obviamente, né? Com 33 graus, né? São os sistemas de 33 graus, ele é a mãe do mundo, né? O rito escocês é a mãe do mundo nessa questão. E temos o rito brasileiro, né? Para quem não sabe, inicialmente, ele tinha os graus superiores, né? Quando foi criado aí no século XX, no século XX, teve uma conversa no comecinho, depois ele foi criado no século XX, ele tinha graus de honra, né? Basicamente assim falando, né? Me corrija se eu estiver errado, né? E tinham graus de honra que depois foram equiparados aos 33 graus, então é um sistema muito parecido com o rito escocês, mas o rito brasileiro, por exemplo, ele tem uma outra pegada, né? É outra pegada, né? Assim, ele traz dentro da sua coluna vertebral, do sistema, muito parecido, obviamente, com o rito escocês, mas é uma visão diferente.
né? Como, por exemplo, você fazer o rito escocês e fazer o arco real, como eu comentei agora há pouco, né? A visão do arco real em inglês é diferente, a visão do real arco americano é diferente do arco real em inglês e é diferente também dos sistemas de escala. Então, a minha recomendação, eu não acho redundante, né? Se você tiver tempo, né? Se você tiver disposição para participar, eu acho que é muito bacana. Desculpe. É enriquecedor, né? Sempre se fala na maçonaria simbólica para os irmãos fazerem as visitas, conhecerem outros ritos, porque assim ele aprende mais o seu. Né? Nos graus superiores não é diferente. Né? Se você tiver oportunidade, tiver paciência, tiver disposição e tempo, né, para participar de graus superiores, eu não acho que é um... E claro, vai ter que ter... Aí nós temos que parar um pouquinho nesse assunto, né, e entender duas questões, certo? Tem irmãos da maçonaria é uma coisa maravilhosa, fantástica, traz uma doutrina, muitos valores, virtudes, etc e tal, né? Tem estrutura, é muito bacana, né? Mas tem irmãos que gostam só do avental e do grau, certo? Isso é normal. Também, cara, cada um na sua, não tem um problema, quem gosta, a doutrina é riquíssima, Eu sou um cara que gosta muito da doutrina, né? Claro, o grau te chancela você ter aquele tipo de conhecimento, por isso que você tem que buscar os graus, certo? Tem que buscar, entender, né? Porque você vai ter acesso àquela informação. Então, os graus são importantes por causa disso, né? Mas tem irmãos que gostam de outra coisa, que quero buscar o grau e tal, né? Aí vai depender do aspecto de cada um. Eu falando, assim, como um pesquisador maçônico, né? Eu recomendo que se faça, dentro dessas diretrizes que eu falei. Se você tem tempo, tem disposição, tem dinheiro, vai e faça. Não tem por que não fazer. Conhecimento não ocupa espaço. Né? E você vai entender a maçonaria, assim, e para mim foi uma coisa muito brilhante isso daí, né? Eu tive uma fase da minha vida que foi, assim, muito enriquecedora com relação a graus superiores, né? Que eu sou envolvido mais ou menos desde 2012 com graus superiores, né? Então não é de hoje a história. E fui cursando. As oportunidades foram aparecendo, os irmãos foram convidando, né? Eu tinha disposição, tinha dinheiro, tal, etc e tal, e eu fui cursando. Né? E achei muito enriquecedor, porque você começa a criar uma visão macro, né? Porque eu sou curioso, eu sou um pesquisador, né? Você começa a criar uma visão macro da maçonaria, né? E você começa a entender melhor as coisas, né? E a gente entende também como no simbolismo se tem essa questão, faça visitas que você vai entender a questão da diversidade, você vai entender, conhecendo a diversidade dos ritos, você acaba conhecendo muito mais o seu. Nos graus superiores, como eu falei, é a mesma coisa, né? Se você tiver oportunidade, aí entra algumas questões, né? Que, por exemplo, né, existem supremos conselhos que têm os tratados de amizade com outros. Então, por exemplo, né, se você é do rito, vou chutar aqui, você é do Supremo Conselho do Rito Moderno, certo? E esse Supremo Conselho tem um tratado de amizade com o rito adoniramita, por exemplo, né? Certo? Você pode ir lá participar da reunião para entender como que é a mecânica do rito adoniramita. Certo? Então funciona desse jeito. E vice-versa, né? A pessoa do rito moderno quer visitar o adoniramita quer visitar o moderno, a adoniramita quer visitar o escocês, se tiver tratado de amizade, certo? Não tem problema nenhum com relação a isso, né? É só conversar com os irmãos com antecedência, né? Para não passar por nenhum tipo de constrangimento, certo? Porque tem essas questões aí de reconhecimentos também em relação a isso. Mas eu acho, né, que a questão mais pura é a questão de entender a doutrina, entendeu? Pois é, não é redundante, no meu ponto de vista não é redundante, certo? Meu querido Johnny Souza, certo? Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e quer saber mais sobre os ritos, né? Como é que funciona a história desses ritos, o que esses ritos trabalham, afinal de contas, né? O que a maçonaria trabalha, o que a maçonaria faz? Então conheça lá meu curso Entenda a Maçonaria, que tem uma visão histórica, antropológica sobre essa questão da ritualística e é muito importante que os irmãos cada vez mais criem um conceito muito sólido sobre a maçonaria, né? Os irmãos que se dispõem a estudar os graus superiores conheçam a coluna vertebral, como eu falo no negócio, como é que esse troço vai evoluindo. Claro que você vai ter que chegar lá no final, no grau 33, se for um sistema de 33, e você vai ter que rever, né? Reler toda aquela questão desde o grau 1, né, desde o aprendiz, ele vai ter que ir relendo, rever, né, você vê sobre uma outra ótica, né? Então é que nem aquela história, né? O universo, por exemplo, só para você entender, a galáxia, melhor falar. A galáxia, ela funciona, ela dizem, né? Eu não sou da Terra plana, não. Não sou de forma nenhuma, né?
Mas dizem aí que a Terra, ela vai seguindo, né? A galáxia ela vai se movimentando, né? Mas daí tem esse questionamento, né? Será que ela se movimenta no sentido horário ou ela se movimenta no sentido anti-horário? Vai depender muito do seu ponto, né? Seu ponto da sua perspectiva, que chama, né? Nas ciências exatas. Vai depender da sua perspectiva. Se você estiver olhando de um lado, ela vai parecer que está funcionando no sentido horário. Se você estiver do outro lado, vai parecer que está funcionando no sentido anti-horário. Qual está certo aí? Vai depender do ponto referencial, da sua perspectiva do negócio. Né? Entender isso daí, né, abre a cabeça das pessoas. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro e conheça o meu site luismiller.com.br. Lá tem muito material bacana para expandir sua cabeça. Até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.